Boa noite a todos. Aqui estamos nós mais uma vez, nesta abençoada casa, Fraternidade Oficina do Amor. Tem como patrono o nosso querido Francisco de Assis, para mais uma noite de estudos online, virtual, em face da pandemia que ainda está em nosso planeta. Inicialmente, vamos à leitura da página. Me disseram na reunião passada, estive aqui há 15 dias, eu sou um colecionador de páginas. Eu as guardo e as anoto, inclusive, o dia e o nome do palestrante. Eu hoje trouxe aqui a página do dia 3 de outubro do ano passado, 2019, quando teve aqui a nossa professora Reni, falando sobre o aniversário do nosso luminário Allan Kardec. É uma página ditada pelo espírito Baltazar, através do médium, então o médium altivo, caríssimo Panfiro, e que consta do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3. Então, Baltazar nos diz assim, título: Ao futuro com Kardec. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todos ouvimos falar no estudo da lei dos destinos. Falar sobre o nosso destino equivale a pensar no futuro, pensar na educação da alma, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Muita vez, pensamos no passado. Criamos pensamentos em torno de quem fomos, de onde viemos. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento, aquele que o irá elevar a situações maiores, melhores, sublimes. O estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E as mudanças de hoje, as que se pode, que se façam hoje, são as mudanças do caráter, da moral, do pensamento. Não basta instrumentos de precisão chegarem às mãos do homem. Não basta o homem atingir a estratosfera. É preciso que ele continue fazendo uma viagem ao seu interior. Descobrindo a natureza, olhando seu próprio destino por atingir. É preciso que vasculhe a própria natureza, esquadrinhando-a, descobrindo seus erros, comprometendo-se em corrigi-los e atingir o oposto desses erros, as virtudes. Estamos convidando todos os prezados irmãos a empreender essa viagem espiritual. E nessa viagem a que todos estão convidados, não esqueçam um pensamento claro, lúcido, homogêneo do codificador da doutrina espírita, que tão bem soube entender o pensamento que a espiritualidade trouxe para a humanidade terrena, traduzindo-o claramente para os homens de então e para todos os homens de hoje. Lembremos-nos de que Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada, justamente pelo que foi, pelo que trouxe de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. Lembremos-nos desse trabalhador do bem e a ele elevemos as nossas preces, dizendo: Deus, muito obrigado. Que Deus a todos abençoe, conduza, proteja agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador dos seres e das coisas,
e pedir ao nosso Divino Mestre, o Senhor Jesus, que a nossa reunião transcorra, a nossa reunião, o nosso estudo, digo melhor, é a força do hábito, transcorra na mais absoluta normalidade, pelo que desde já agradecemos. Agradecimentos que fazemos também aos bons espíritos que temos certeza estão aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, a fim de que possamos assimilar a lição que hoje for aqui estudada e nos dê força para que possamos praticá-la no dia a dia. Agradecimentos que fazemos também aos dirigentes da casa que a mantêm aberta, para que possamos continuar estudando, trabalhando na seara do Senhor Jesus. Assim, amado Mestre, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, em nome de Francisco de Assis, patrono desta casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para iniciar a noite de estudos online desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o tema de hoje do estudo é o item 11, cuidar do corpo e do espírito, constante do capítulo 17, sede perfeitos. Há 15 dias nós tivemos aqui, no mesmo capítulo, conversando sobre superiores, os superiores e os inferiores. Tivemos a oportunidade de ver que, em face da nossa existência como espíritos imortais, ora estamos como superiores, ora estamos como inferiores, dependendo da nossa missão, dependendo da nossa prova, dependendo da nossa expiação. E no final chegamos à conclusão que o que temos que ser superiores mesmo, e que o Deus quer, que o Senhor Jesus quer, e a espiritualidade amiga, é que sejamos superiores em moralidade. E esse capítulo nos conduz a esse estudo. Que nos esforcemos para que sejamos perfeitos, relativamente perfeitos, como nos diz Allan Kardec, que embora o Senhor Jesus nos recomendássemos que fôssemos perfeitos como Deus, como o Pai que está no céu, ele nos dissera isso há 2000 anos. E naquela época, há 2000 anos, nós ainda não tínhamos condições de entender o que temos hoje, porque não tínhamos essa doutrina esclarecedora, confortadora, que é a doutrina espírita. Por isso, eles nos disseram que sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Depois, com o advento da doutrina espírita, nós viemos ver o porquê dele ter dito isso há 2000 anos. E Allan Kardec e os espíritos que vieram nos instruir disseram que não, nós teremos uma perfeição relativa, porque senão todos nós seríamos deuses. Como Deus é o único, onipotente, onipresente, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, único, só ele é perfeito. Cientes e conscientes desses ensinamentos, é que o professor Allan Kardec entendeu de codificar este capítulo para que nós procurássemos nos esmerar o máximo possível para que nos aproximássemos dessa perfeição. E é assim que ele trouxe para nós temas que já foram estudados aqui, como o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, para que pudéssemos irmos nos esforçando para chegarmos a essa perfeição relativa, aproveitando da nossa inteligência relativa também e do nosso sentimento que temos que desenvolver para tal. Então, o capítulo de hoje, que encerra o item de hoje, o item 11, que encerra esse capítulo 17, Sede Perfeitos, é um item que nos foi trazido pelo Espírito Jorge. Ele traz para nós a lição
de como devemos fazer para cuidar do corpo e do espírito. Ele vem trazer para nós a importância que é esse binômio corpo-espírito. Já estudamos anteriormente que o corpo procede do corpo, mas que o espírito não procede do espírito. O espírito é único. O espírito é independente. Mas para que ele possa cumprir a missão que lhe é delegada, ou resgatar a expiação a que deva resgatar, ou se submeter à prova que deva passar na sua evolução, é necessário que ele tenha um corpo. E esse corpo, ele deve ser cuidado desde a concepção, quando os pais já começam a ter aquele cuidado para que esse corpo não venha a ser contaminado, de repente, com uma comida que vai lhe fazer mal, uma bebida, um fumo, um cigarro. Os pais já têm que começar a se preocuparem com aquele corpo em que o espírito vai reencarnar. Então, logo esse espírito reencarne, os pais continuam conservando aquele espírito saudável, leva aquela criança para as vacinas que devem ser, que aquele corpo deve ser tomado, para que não seja acometido de nenhum vírus. Aliás, o estudo de hoje é muito próprio para o momento, né? Falando em vírus, como nós estamos aí, com esse coronavírus, e nós sabemos que Deus, na sua sabedoria, entendeu de permitir que ele viesse, de repente, para não que acontecesse um mal maior, que os homens estavam falando muito em guerras bélicas, em botões daqui e dali, destruir, e Deus, na sua sabedoria, entendeu de permitir que esse vírus viesse até nós. Mas o que eu queria dizer é que, já ao nascer, nós temos crianças, os pais gelosos que são, nos levam aquelas vacinas contra a poliomielite, contra a varíola, contra o sarampo, e assim vai, para que esse corpo possa ser o mais saudável possível, ser o mais vigoroso possível, principalmente o pai espírita, que tem essa consciência, e sabe o quanto é importante desse binômio corpo-espírito andarem saudáveis para a evolução do espírito. Então, George, que é o espírito que nos traz a lição, ele começa nos dizendo, nos perguntando o seguinte: a perfeição moral, ela consiste na tortura do corpo? E por que ele faz essa pergunta? Ele faz essa pergunta porque existem ainda quem pense que para que o espírito possa se aperfeiçoar, o corpo tem que ser sacrificado. E traz para nós dois modelos desse tipo de entendimento de alguns irmãos, de alguns espíritas, que são os ascetas e são os materialistas. Os ascetas é aquela religião lá entre os hindus, nem sei ainda se existe isso, se ainda é assim, mas que eles se preocupam única e exclusivamente com o espírito. Eles não têm a mínima preocupação com o corpo. A preocupação deles é única e exclusivamente com o aperfeiçoamento do espírito. E com isso, eles que deixam o corpo de lado, como se não tivesse essa importância. E George traz o outro grupo, que é dos materialistas. Materialista,
aqueles nossos irmãos que, não conhecendo a importância do corpo para o espírito, naturalmente não tem as informações da doutrina espírita como nós temos, pouco dão importância para a sua formação espiritual. Vivemos num mundo eminentemente materialista, onde predomina o materialismo, e esses nossos irmãozinhos materialistas que acham que a vida começa no berço e termina no túmulo, então que não tem motivo nenhum para se preocuparem com o bem-estar do espírito. E aí os materialistas se entregam a todo tipo de gozo do mundo, dos gozos mundanos, se preocupam exclusivamente com a matéria, porque entendem que tão logo venham a morrer, que é o termo que eles usam, e nós espíritas já não usamos mais esse termo, que é o desencarne, porque nós sabemos que a morte não existe, o espiritismo matou a morte para a nossa felicidade. O materialista simplesmente não está nem aí. Então o espírito fica isolado. Fica como que se fosse aniquilado, né? O espírito, ele fica rebaixado, digamos assim. Fica em segundo plano. Eles não dão a mínima importância para isso, né? Então nós vimos que os ascetas, eles não se preocupam com o corpo, e o materialista se preocupa, às vezes, em demasia com o corpo. Ou, às vezes, nada. Às vezes, porque a importância aqui, quando eu friso com relação ao materialista, e com relação ao estudo, ao tema cuidar do corpo, é importante, muito importante, que nós tenhamos em mente a distinção entre cuidar e cultuar. Cuidar do corpo é uma coisa, e cultuar o corpo é outra completamente diferente. É necessário que nós, já de início, façamos essa distinção. Cultuar o corpo é idolatrar o corpo. É ir para a academia não buscando saúde para o corpo. É ir para a academia buscando se embelezar, se tornar refém do corpo. Esse é a grande distinção. Cultuar é isso. E ficam bonitões ou ficam bonitonas e vão para o espelho e ficam similando, cultuando aquele corpo, idolatrando aquele corpo, às vezes até namorando o próprio corpo. Se pudessem casar, vão até com o próprio corpo. Nada contra, absolutamente nada contra. Estou apenas conversando aqui, absolutamente nada contra o materialista, nem contra o asceticismo, nada, 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 nada. São nossos irmãos, filhos do Pai, que é Deus que está no céu. Mas nós sabemos, e o Espírito de Jorge nos traz a lição, para que possamos buscar um equilíbrio. Tudo um equilíbrio, como nos traz Allan Kardec na codificação. As ponderações, a lógica, o bom senso. Então ele nos mostra, Jorge nos mostra, que a par desses dois modelos, existem ainda os indiferentes. Aqueles que não estão aí para o corpo, que não estão aí para a alma, que são frios em amar, que não têm convicção absoluta de nada e que, como diz o outro, tô nem aí, tô nem aí. Ainda tem esse terceiro, que são os indiferentes. E aí, Georgia nos pergunta, poxa, eu devia ter lido, né, a página, é assim que se faz. Quero pedir desculpas a vocês, né, no afã de começar o estudo, não li a página como se faz normalmente, como é o protocolo da casa. Lê-se a página
faz-se a prece e depois lê-se a lição para a qual se vai estudar. Então, mas nada impede então que eu faça agora. Vamos lá. Jorge nos diz assim: a perfeição moral consiste na tortura do corpo? E aí ele continua: para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma. Olha o que nos diz George. A forma como se cuida do corpo, a doença e a saúde, como ele estiver, influi de uma forma muito importante sobre a alma, que é o espírito encarnado. E aí ele continua dizendo assim: pois é preciso considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Então, George nos diz que a alma é prisioneira viva do corpo. E é verdade. E é verdade. Os irmãos desencarnados que neste momento deverão estar aqui assistindo a esse estudo, estão dizendo: pois é, eu não estou preso. Você está, eu não estou não. Nós estamos presos. E nós sabemos que nós reencarnamos num corpo onde é uma prisão. Nós não temos a liberdade de um espírito desencarnado. E esse corpo, essa prisão nos é dada para que nós nos conscientizemos disso e que possamos exercitar a nossa missão, a nossa expiação, a nossa prova com a maior resignação possível. É bem verdade que é uma prisão em um regime semiaberto. Uma prisão no regime semiaberto. Que Deus, na sua bondade, nos dá, todo dia, 8 horas de liberdade. Daqui a pouco, por exemplo, nós vamos para o nosso leito, para o nosso sono, onde faremos um desdobramento, onde nós, como espíritos imortais, sairemos e o nosso corpo, olha só, nós, espíritos, desdobraremos, sairemos, deixaremos o nosso corpo repousando e iremos ao plano espiritual. Prisioneiros em regime semiaberto. Que coisa boa, né? Que Deus nos dá. E ai, coitados dos espíritos de luz, dos espíritos missionários que vêm aqui apenas com missão, se não houvesse essa liberdade. Eles vêm sabendo aqueles planetas de provas e expiações, onde predomina o mal, onde predomina o materialismo, e eles vêm em missão para nos ajudar a evoluir, a progredir, mas sabendo que terão 8 horas, pelo menos, de liberdade, que é a hora do desdobramento, que é a hora do sono. Então, George continua: façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Estão em perfeito estado. O corpo está absolutamente são e o espírito está absolutamente tranquilo, está absolutamente em paz. Mas Jorge chama atenção: é necessário que se mantenha esse equilíbrio. E aí, como é que faz? Ele traz aqui para nós o que eu já dissera antes, que eu me apressei, eu não li. Ele traz aqui os modelos, os sistemas, que são dos ascetas, e os sistemas dos materialistas. E depois nos fala ainda dos aqueles que são indiferentes, que não são nenhuma coisa nem outra. E aí ele pergunta: onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver?
para se manter esse equilíbrio. Cadê a sabedoria? Onde é que nós vamos buscar essa sabedoria? Onde é que está essa ciência? Aí ele traz para nós o gostoso. O Espiritismo, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um do outro. Ele traz para nós que a solução foi nos trazida pelo Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que vem nos esclarecer, que traz para nós aquela fé raciocinada. Tira-nos daquela fé cega. Tira-nos daquela fé em que o crente acredita por acreditar, sem nenhuma explicação. Ele acredita até em Deus, mas se ele não tiver as explicações que o Espiritismo nos dá, que é do entender Deus, ele não tem assim tanta convicção da existência dessa inteligência suprema do universo. Então, George traz para nós isso, que a sabedoria, que o caminho para que nós possamos manter esse equilíbrio de corpo saudável e espírito saudável, tá, nas lições do Espiritismo. Que nas lições do Espiritismo nos é trazida que nós somos regidos por uma lei natural, por uma lei divina, por uma lei de amor, que é a lei de Deus. E que nós temos que nos pautar, que nós temos que nos amoldar, que nós temos que obedecer a esta lei, a esses desígnios, que nos foram trazidos há 2000 anos pelo Senhor Jesus, a lei, e que há mais ou menos 160, 165 anos nos foi esclarecido pelos espíritos de luz, pelos espíritos superiores, através do médium Allan Kardec, que teve como guia simplesmente o Espírito de verdade, que é o Senhor Jesus. Então, a gente tendo esse entendimento, a gente tendo o entendimento de que o corpo, a saúde do corpo, o corpo vigoroso, o corpo saudável, é importantíssimo para que esse espírito possa ser saudável também, é que nós procuremos conservar o mais que nós pudermos saudável esse espírito, esse corpo, tratando com todo carinho, como se fosse uma joia, como se fosse uma preciosidade, porque é o nosso veículo, é esse corpo que nos conduz a todo e qualquer lugar. Digamos assim, binômio prisão, estamos presos, mas temos a liberdade de nos conduzir através do quê? Do corpo. E é preciso que este corpo esteja absolutamente saudável. É preciso que nós cuidemos dele. É como se nós tivéssemos um carro. É como se nós tivéssemos um carro, como se nós comprássemos um automóvel 0 quilômetro e tivéssemos que fazer as revisões periódicas que se faz para que se mantenha aquele carro em bom estado, para que se mantenha, inclusive, a garantia de quem nos deu, de quem nos forneceu, de quem nos vendeu aquele carro, as revisões periódicas, onde é trocado óleo, onde os mecânicos observam se o parafuso está frouxo, se tem que apertar aqui, se tem que apertar ali. Não é assim que se faz com o carro, com o veículo que nos transporta? Nós levamos para as revisões e os mantemos, e ainda que passe o período da garantia, temos que manter aquele carro funcionando, para que possamos fazer as viagens necessárias, a trabalho, a passeio, ou a casa espírita. Eu agora, por exemplo, vim para cá com o meu carro. Felizmente ele está funcionando bem, mas eu os levo para as revisões. Eu conservo, eu troco o óleo, eu troco a água. Eu estou sempre observando, conservando esse carro para que ele não me deixe na mão. Assim é o nosso corpo, que é o nosso veículo. Então nós temos que conservar o nosso veículo.
Nós temos que fazer as revisões periódicas como se faz no carro. Como? Indo ao médico, fazendo seu check-up, indo ao cardiologista, indo ao urologista. Atenção, homens, por sinal. Estamos no mês de novembro, mês azul. Hein? Estamos nos meses de nos cuidarmos da próstata. Então, os homens que estão me vendo, que estão me ouvindo, não deixem de marcar com o seu urologista esse exame tão importante da próstata que previne o câncer. Abri esse parênteses apenas para me ver aqui agora na lembrança. Estamos no mês de novembro, que é o mês azul, que cuida do câncer de próstata. Então, nós temos que fazer esses exames periódicos, os exames de sangue, os exames de urina, e assim sucessivamente, né? Para que possamos manter esse veículo que nos conduz em forma saudável. Para que possamos, inclusive, manter mais ou menos equilibrada a carga de fluido vital que trazemos para nós, para a nossa existência. Quando nós viemos já com uma programação na existência de 100 anos, já trazemos uma carga de fluido vital para vivemos, existirmos aqueles 100 anos. Mas para que isso aconteça é preciso o quê? Que o veículo esteja em forma. É necessário que o teu corpo esteja em forma, para que ele possa aguentar esses 100 anos. Vejam a importância do binômio corpo-espírito. E quem nos trouxe isso? Quem nos mostrou isso? O Espiritismo, que é o que George diz para nós. Onde encontrar a solução? Como negociar? Como buscar o equilíbrio do ascetismo, do materialismo, dos indiferentes? A doutrina espírita. É isso que ele nos mostra. E outro cuidado que nós temos que ter com o corpo, já que eu falei que trazemos uma carga fluídica para aquele período da nossa existência, se nós não cuidarmos direitinho, sabe do que nós seremos taxados se nós formos antes? Suicidas. Seremos taxados de suicidas indiretos, porque não demos ao veículo, porque não demos ao corpo, que sustenta, que alimenta o espírito, aquela conservação, e acabamos desencarnando antes do tempo por essa imprudência, por essa negligência que tivemos na conservação do nosso corpo, na conservação do nosso veículo. Chegaremos no plano espiritual acusados de suicídios, como aconteceu com André Luiz. André Luiz, nosso luminar, e sempre lembrado de André Luiz, passou 8 anos no umbral, quando ele desencarnou. Suicida, eu suicida sim, você é suicida. Você não cuidou do seu corpo. Você bebia, você não cuidou do seu fígado. Você envenenou o seu fígado. Então vejam a importância do cuidar do corpo. A importância para que não venhamos amanhã desencarnarmos antes do esgotamento daquele fluido. Porque o que vai acontecer é isso. Há um casamento, há toda uma programação. Há toda uma programação. E se nós não cuidarmos do corpo, se nós não cuidarmos do nosso estômago, dos nossos pulmões, do nosso coração, nós iremos abreviar esse desencarne. E aí estaremos simplesmente praticando um suicídio indireto. O Espiritismo nos mostra. E a lição de hoje está nos mostrando isso com muita clareza, quando o George vem nos mostrar que se o Espiritismo não viesse auxílio dos pesquisadores, essas relações entre corpo e espírito, elas não poderiam ser esclarecidas. E aí ele vai um pouco mais além, continuando. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. O corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Olha o que dissemos. Nós não podemos desconhecer as necessidades indicadas pela própria natureza, pelas leis naturais, que são as leis divinas.
E não podemos esquecer também que quando nós reencarnamos com missões, com expiações ou com provas, com delegações de poderes, para que sejamos representantes de quem? Da divindade, de Deus. Para que possamos vir aqui fazer a vontade dele, que é amar os nossos irmãos como amamos a nós próprios. Quando estamos exercitando o bem, quando estamos trabalhando em caridade, quando estamos trabalhando em favor do outro, que em resumo estamos trabalhando também em nós, mas que não tenhamos essa pretensão, porque aí não terá valor, nós teremos que fazer porque nos dá prazer, nós estamos trabalhando com legítimos representantes da divindade, de Deus. E aí, nós estamos trabalhando de acordo com a lei natural, com a lei divina e com a lei de Deus. Que é isso que o George nos diz aqui. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que podem causar. Olha só, hein? A responsabilidade do cavalo mal dirigido pode nos causar um problema muito sério se nós não cuidarmos do nosso corpo. É a mesma coisa. É isso que George traz aqui para a gente. Por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo? Se eu martirizar o meu corpo, se eu cuidar só da parte espiritual, se eu não ligar para o meu corpo, que se eu entender que o importante é o espírito, eu vou ser mais perfeito por causa disso? Claro que não. Eu só serei mais perfeito, eu só me aperfeiçoarei à medida em que eu for eliminando aqueles vícios que já estão dentro de mim, aquelas mazelas que estão dentro de mim, aquelas paixões que corroem o meu espírito, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a ambição desenfreada, que é a inveja. Não é martirizar o corpo, não é cuidar só do espírito, é o equilíbrio, e esse equilíbrio a gente busca procurando nos modificar interiormente. Nós nós buscamos esse equilíbrio eliminando o orgulho, que é pai do egoísmo, que dá filhotes como o ciúme, que dá filhotes como a inveja, que dá filhotes como a ambição, que isso corroem o nosso corpo, que trazem para nós pesos inúteis no coração, que sacrificam o coração e, consequentemente, o espírito, que não tem aquela tranquilidade, que não tem aquela serenidade, que não tem aquela paz, para que possa continuar trabalhando na seara do Senhor Jesus. E isso é que nós temos que fazer. É eliminar essas mazelas, para que possamos, então, ter corpos saudáveis e não venhamos a trazer pesos inúteis para o nosso coração, para a nossa mente, que vem trazer insônias para a gente muitas vezes, que não nos faz dormir, que não nos deixa dormir, que a nossa consciência não está tranquila, que a nossa consciência está pesada porque fomos egoístas, porque só pensamos em nós, e que nós não sabemos que não é assim, que esse não é o ensinamento, que a única chave, que a única senha para chegarmos a Deus é a da caridade, que fora da caridade, nossa salvação, nós, espíritos, temos essa informação. É o que o George traz aqui para nós, que o Espiritismo trouxe para nós a solução para esse problema de cuidarmos ou só do corpo, ou desprezarmos o corpo, cuidarmos só do espírito, digo como o ascetismo fazia ou faz, não sei se é. O materialista que só cuida da matéria, que diz que a vida é curta, então vamos aproveitar. Se eu beber, eu morro, se eu não beber, eu vou morrer também. Se eu fumar, eu morro, se eu não fumar, eu morro também. Essa é a ideia do materialista, porque ele acha que a vida começa num berço e termina no túmulo. E nós, espíritos, sabemos que não é isso. Nós sabemos que a vida já começou na criação, porque nós viemos de Deus e Ele nos criou. E para onde nós voltaremos quando formos espíritos puros? Aí está a pergunta, de onde você veio? Vim de Deus. E para onde você vai voltar? Para Deus. Todos nós voltaremos para Deus. Queiramos ou não. Queiramos ou não. Porque estamos fadados a isso.
Porque Deus quer que nós voltemos para Ele, Deus quer que o Filho volte para Ele, mas volte perfeito, para que se incorpore a sua equipe de espíritos de luz, para que possamos ser mais úteis a Ele, para que possamos ser legítimos representantes dEle. É isso que Ele quer, que nós nos esforcemos para isso. Então vou repetir esse último texto que nos trouxe George. Por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para o vosso próximo? Ele diz, não. A perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. As reformas que nós fizermos em nós, espíritos, em nós, porque somos espíritos, as reformas que nós temos que fazer. Eliminando essas mazelas, eliminando esses ranços que já trazemos de existências anteriores, para que possamos galgar degraus na escala evolutiva, para que possamos passar a classe ou a ordem de espíritos bons e depois chegarmos a espíritos puros, onde já não teremos mais obrigatoriedade em reencarnar, quando chegarmos a espíritos puros. De repente poderemos até reencarnar por amor, por missão, mas não teremos mais essa obrigatoriedade, já teremos chegado ao máximo, já teremos chegado aonde Deus quer que nós cheguemos, na perfeição relativa, porque perfeito só é Ele. Então é isso que Ele quer. Ele quer que nós cheguemos. Mas para que nós cheguemos, é necessário que nós cumpramos com exatidão a nossa existência. É necessário que nós nos esforcemos, que não é fácil, sabemos disso, porque vivemos num mundo eminentemente materialista, onde o que vale é o tênis novo, é o celular mais novo, é a camisa da moda, não é isso? O mundo é assim. Nós temos que nos preparar para que não vivamos só nisso. É claro que temos que viver. É claro que temos que ter um tênis bom, um tênis bonito. É claro que temos, se pudermos, uma camisa bonita, até para que nós possamos nos sentir bem, nos sentir melhor. Mas que nós não nos prendamos a isso. Para que nós não fiquemos fixados com essa ideia de que temos que ter. Não. Porque nós sabemos, principalmente nós, espíritas, que o importante não é ter. O importante é ser. Ser e ser relativamente perfeito. Até porque nós, espíritos, sabemos que não temos nada. Nós somos meros administradores do que vem para nossas mãos. Somos meros usufrutuários, apenas usamos dos bens materiais que vêm até as nossas mãos. Mas domínio, temos a posse precária, digamos assim, eminentemente precária. Quando desencarnarmos, quando voltarmos ao plano espiritual, nada levaremos. Levaremos, sim, as virtudes que nós tivermos, que já foi estudado aqui por expositores anteriores, isso sim. E é um dos requisitos indispensáveis para que nos tornemos relativamente perfeitos. As virtudes. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, ninguém vai nos perguntar o que nós fomos aqui na Terra. Nós chegaremos com a nossa luminosidade ou com a nossa penumbra, dependendo das nossas atitudes aqui na Terra, dependendo do acompanhamento que nós tivermos aqui na Terra, dependendo do serviço que nós prestarmos aqui na Terra, nas existências. Ninguém vai perguntar se foi doutor, se foi advogado, se foi médico, espírito nenhum está preocupado com isso. Ele vai nos ver, ele vai ver a luminosidade, a luz que você vai levar contigo, no seu perispírito. E quanto mais ela brilhar, melhor. E é isso que as lições traz para nós. É isso que o Espiritismo traz para nós. É isso que Allan Kardec, em boa hora, ao codificar a doutrina espírita,
ao codificar essas instruções dos Espíritos, se preocupou em trazer para nós essa lição do sede perfeitos, para que possamos nos preparar o melhor possível, não só para vivermos a existência cuidando do corpo, não. Até para quando nós desencarnarmos melhores, desencarnarmos mais leves, desencarnarmos mais suaves, levarmos o máximo de luz que nós pudermos trazer para nós como espíritos imortais, para o nosso perispírito, para o nosso corpo perispiritual. Então ele fecha assim: não, a perfeição não está aí, ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizeste para o vosso espírito. As reformas íntimas, né? As reformas interiores nossas. Dobrai-o para o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o e humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. É o único. Que muitas vezes nós temos que nos sacrificar. Que nós estamos num mundo onde predomina o mal. É um mundo de expiação e prova. Se nós não estivermos expiando, nós estamos provando. Estamos nos submetendo. Está sendo posta em xeque a nossa resignação. O nosso consentimento do coração, os nossos sentimentos. Isso é que está sendo em prova. Estás sofrendo? Sabeis por que está sofrendo. Isso é o importante, essa resignação. E nós temos que entender isso. O porquê que há 15 dias nós dissemos do inferior, ele tem que saber o porquê que naquele momento ele está inferior. Por que naquele momento ele tem que se submeter às ordens de um superior? Porque muitas vezes boa coisa ele não fez. E até porque ele tem que ser caridoso com o próprio superior, que muitas vezes o superior não é torturado. André Luiz nos traz isso muito bem, no Agenda Cristã. Não invejes o administrador, porque muitas vezes ele é torturado. Nós, espíritos, temos absolutamente certeza que temos as informações e entendemos assim. Porque temos a fé raciocinada. Fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em toda e qualquer época da humanidade, aqui nos trazendo na cadeia, que é verdade. Eu não acredito em reencarnação. Eu entendo a reencarnação, eu compreendo a reencarnação. Eu compreendo por que uma criança nasce cega e a outra nasce enxergando. Eu compreendo por que um nasce pobre e o outro nasce rico. Eu compreendo porque o Espiritismo não mostra. E a fé raciocinada nos leva a isso. Não é a fé cega, é a fé raciocinada. É isso que Deus quer, que nós raciocinemos. E o Espiritismo também, porque Deus não quer preguiçoso. Deus quer que nós sejamos trabalhadores de Deus. Jesus nos falou: meu pai trabalha até hoje, e eu também. Nesse momento Deus está trabalhando. Nesse momento os planos todos, os mundos estão evoluindo. A gente não tem a percepção, mas a gente sabe que está evoluindo. O que é isso? É trabalho, é Deus trabalhando. É o Senhor Jesus trabalhando. É importante, muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque é a grande verdade. Porque nós não vamos morrer, porque nós vamos continuar. A nossa vida vai continuar, a existência vai ficar, mas a vida vai continuar. Porque a vida é uma só. Porque a morte não existe. A morte não existe. O Espiritismo matou a morte. Então, meus amigos, meus irmãos, vou procurar encerrar por aqui, porque nada mais cansativo do que uma palestra longa. Nós temos essa consciência. Eu acho que passamos aqui o objetivo, passamos aqui os ensinamentos do nosso George. Eu, pelo menos, entendi, não sei se compreendi, mas entendi perfeitamente a lição. Espero que os assistentes também tenham entendido assim. E que nós, homens, volto a dizer, não deixemos de ir ao urologista, porque estamos no mês de novembro, que é o mês azul. Vamos todos cuidar da nossa próstata, que é uma das peças do nosso corpo. Então, cuidemos do nosso corpo. Não o doemos, hein?
Vamos para a academia para nos fazer saudável, não para ficarmos olhando no espelho, cultuando no espelho e nos namorando no espelho, nos achando bonitões, que até de repente somos, respeitamos a quem faz, que até nós temos o conhecimento que não é por isso, nós temos que cuidar do espírito, não cultuar o espírito. Há uma diferença muito grande em cuidar e cultuar. Não é? Então vamos cuidar desse binômio corpo-espírito, porque os dois têm que caminhar juntinhos, para que sejam ambos bastante saudáveis e que possamos sermos relativamente perfeitos. É absolutamente perfeito. Só o Pai que está no céu. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Elevar os nossos pensamentos, quanto mais alto, melhor, e dizer assim: Senhor Jesus, chegamos ao final de mais um estudo online, de mais um estudo virtual, nesta abençoada Casa Fraternidade e Oficina do Amor, que tem como patrono o nosso querido, luminar e sempre lembrado Francisco de Assis. Por isso queremos te agradecer o modo pelo qual se transcorreu esse estudo absolutamente pacífico. Agradecer aos bons espíritos, principalmente ao espírito mentor, que esteve aqui conosco, temos certeza, nos ajudando, nos intuindo, a fim de que pudéssemos passar a lição de hoje o mais claro possível, o mais didático possível, o mais compreensível possível. Possamos trazer esses ensinamentos para o nosso coração, a fim de que possamos exercitá-lo no dia a dia, na nossa existência terrena. Daqui a pouco, vamos nos recolher, Senhor Jesus, ao calor do nosso leito, e que o nosso sono seja tranquilo e em paz, e que possamos ter a melhor companhia no plano espiritual, a fim de que ao despertarmos, possamos despertar com alegria, sabedoria, com os conselhos que temos certeza de lá iremos trazer. Abençoa nosso lar, abençoa a nossa pátria, Senhor Jesus, abençoa a toda a humanidade. Por isso, em teu nome, em nome de Maria, que é sua mãe, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.